dividir tudo o que eu passei na minha vida e no meu começo na microblading, toda a minha transformação, uma pessoa que se formou em administração, trabalhou na TV e aí caiu na área da estética fazendo microblading. E eu cheguei na minha técnica. Então, eu estou aqui nesse projeto de lives para dividir muito conteúdo, conhecimento. Eu quero que outras pessoas se sintam encorajadas, empoderadas e se sintam corajosas para encarar um universo que traz um retorno muito lindo e gratificante para a vida, que trouxe para a minha vida. E esse sentimento é maravilhoso, eu me sinto muito confiante, eu me sinto muito admirada, e eu passei por um processo tão grande de transformação na minha vida que me trouxe para a microblading, né? E quando eu caí nessa área, foi a área que transformou o meu caminho, transformou a minha trajetória, porque eu encontrei nessa profissão algo que mudasse a minha vida, que me desse um rumo, que me desse uma coragem para enfrentar tudo que eu gostaria de enfrentar na minha vida. Então eu caí na microblading, caí na estética e foi algo transformador, algo que me trouxe muita força, muita coragem, me senti muito capaz de realizar muitos projetos, me senti muito capaz de ser uma pessoa, uma profissional reconhecida e ter um retorno maravilhoso de todo o público que eu atendo. Então, essa profissão me trouxe muita felicidade e dividir isso com pessoas que estejam querendo entrar nessa área ou pessoas que pensam em mudar, ainda não sabe para onde, mas tem um feeling por estética, gosta dessa área da estética. Então, eu estou mostrando todo o meu universo, estou mostrando toda a minha vida profissional, que é a vida de uma micropigmentadora, de uma vida de quem trabalha com microblading, que trabalha com fios, que transforma olhares e faz um trabalho lindo. Eu me considero uma pessoa muito feliz por estar nessa vida, nesse momento, e eu quero dividir com vocês ainda mais conteúdo, por isso hoje, nessa live, eu vou mostrar um pouco da minha técnica para criar um mapeamento, projeto, desenho das sobrancelhas para fazer uma microblading, porque afinal de contas, esse projeto esse mapeamento, esse desenho que eu faço na sobrancelha da cliente antes de fazer a microblading, é o projeto que faz com que eu me sinta capaz de realizar algo muito importante para aquela pessoa. E esse sentimento, ele é muito forte. E eu preciso estar segura, eu preciso estar firme, eu preciso estar tranquila, porque através desse projeto eu consegui alcançar o desejo dessa pessoa. Então, esse meu projeto de vida, essas lives e tudo mais que eu tenho para mostrar para vocês faz parte de uma nova trajetória, de um propósito que eu tenho na minha vida, que é transmitir todo o meu conhecimento para que outras pessoas se sintam empoderadas, se sintam capazes e felizes na sua vida profissional e conquistem a sua independência financeira, assim como eu conquistei no começo da minha carreira. Quando eu trabalhei no meu primeiro mês de microblading, eu já tive um retorno muito positivo e consegui o meu 6,30 já no primeiro mês. Então, eu me sinto muito vitoriosa por iniciar numa área que eu não fazia ideia do que era, e no fim eu mergulhei e vi que era um mundo incrível de transformações, de realizações, de autoestima e de muitos benefícios para mim, para minha vida. Então eu cresci muito profissionalmente, sonhei com a minha técnica e hoje eu já estou desempenhando ela e estou mostrando já muito dessa técnica para vocês. E através desse conhecimento, eu quero tornar outras pessoas capazes, empoderadas, confiantes, para que tenham um futuro maravilhoso e também tenham um propósito de vida como eu tenho. Então, esse é o meu projeto maravilhoso, por isso estou aqui dividindo todo esse meu conhecimento com vocês. Então, quando eu falo em mapeamento facial, em mapeamento de sobrancelhas, eu uso mais o termo, no meu dia a dia, eu uso mais o termo de projeto e moldura. Como eu gosto de falar que o que eu faço é uma arte, eu me sinto como se eu estivesse pintando uma tela quando eu estou com a cliente. Então, normalmente, quando eu faço o meu mapeamento, faço as medidas, eu digo que eu estou fazendo uma moldura, né? Uma moldura no entorno das sobrancelhas para eu poder fazer toda a minha pintura dentro dessa moldura, que é a técnica microblading Real Lines que eu desempenho no meu dia a dia. Porém, no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar, eu aprendi de uma maneira diferente, bem no comecinho,
E o desenho que eu fazia inicialmente era bem menos, com menos marcações do que eu faço hoje. E eu sentia que a cliente acabava se sentindo um pouco insegura. Ela tinha confiança de estar ali comigo, de se propor a fazer a micro comigo, porém eu percebia que quando ela deitava, eu fazia algumas marcaçõezinhas bem rápidas, porque eu tinha já essa visão de olhar para a pessoa e entender e já desempenhar, porém eu vi naquele momento, no meu início de carreira, que essa pessoa ela tinha necessidade que eu desse mais atenção a ela, que eu desse mais conforto para ela. Então, eu mudei o meu modo de trabalhar com a cliente naquele momento inicial, que deu muito certo e que hoje eu estou aqui e faço a mesma coisa de quando eu tive essa mudancinha lá no meu começo. Então, eu fazia uma coisa que eu percebi que a cliente estava necessitando de mais atenção, foi quando eu percebi isso e consegui melhorar isso e conseguir colocar em prática de uma maneira que ela se sentisse muito mais segura do que ela já estava, a cliente, para que ela ficasse ainda mais satisfeita com o resultado do trabalho. Por isso que hoje eu estou aqui para dividir também um pouco dessa marcação, que faz total diferença, que é a mesma marcação que eu trabalho até hoje. E então tem pontos do rosto que fazem diferença na hora de criar esse projeto, tá? Porém, o mais importante que a cliente também precisa perceber e que era que eu sempre, desde o meu começo, desde o meu primeiro dia de trabalho de microblading, eu já colocava isso em prática, que era o quê? Preparar todo o ambiente de trabalho para que quando ela entrasse e ela enxergasse aonde ela ia ficar por uma hora e meia, estivesse limpo, estivesse adequado e ela se sentisse ainda mais segura. Então, ter atenção, esse cuidado que eu tive no início, de deixar a sala limpa, de deixar exposto todo o meu trabalho ali, todas as minhas ferramentas, tudo que eu ia usar estava exposto, ela podia enxergar toda a minha preparação, porque daí ela ia estar vendo, uma pessoa ia estar vendo o que eu estava fazendo para se sentir mais segura ainda. Então, eu deixava tudo preparado, limpava tudo e colocava tudo, máscara, mesmo sendo época que não tinha pandemia, o cuidado com a proteção individual ela é essencial. Então, desde o início que eu comecei a trabalhar com microblading, eu trabalho com uma técnica que eu faço um cortezinho, que abre a pele, então eu estou trabalhando com algo que gera um risco. Então, eu tenho que me proteger e eu tenho que proteger quem eu vou atender. Então, antes de tudo, da marcação, é muito importante a gente estar preparada de uma forma segura e para que a pessoa se sinta segura também. Então, máscara descartável, touquinha, jaleco, dá para colocar ainda o jaleco descartável por cima, dá para colocar um propé também, que é um equipamento de proteção para a gente não contaminar o ambiente que a gente está pisando, álcool 70%. Então, todos esses itens têm que estar à disposição. A gente precisa estar assim, numa vestimenta completa, porque é total segurança para o profissional e para a cliente. Então, esse é um começo de um mapeamento muito mais positivo, porque a pessoa chegou no teu ambiente, ela já vai ver tudo que ela precisa ver para se sentir mais segura ainda. Não só pelo trabalho e pela técnica, mas por tudo que engloba esse procedimento, né? Ela tem que se sentir segura, ter certeza que não vai ter nenhuma transmissão de doença, enfim. E eu vou estar segura também, muito segura. Tem todo o processo de preparação, anamnese. Mas o ponto que foi muito importante também para eu conseguir desempenhar o meu desenho e fazer o projeto foi conversar com a cliente e ter uma troca com ela maravilhosa, com conteúdo rico. Esse conteúdo partia da cliente, porque a primeira coisa que eu fazia e que eu faço até hoje é receber a cliente, colocar ela sentada na maca e perguntar para ela: o que você gostaria de ter nas suas sobrancelhas? O que te incomoda nas sobrancelhas? Trouxe alguma referência? Me fala toda a tua história com as sobrancelhas. Normalmente eu faço essas perguntas. Então a pessoa começa a falar, porque através dessa conversa e dessa história dela eu vou conseguir entender ela, eu vou conseguir conhecer mais ainda ela,
Só que isso tudo tem um objetivo também, porque enquanto ela tá falando, eu não tiro o olho dela, eu fico assim, ó, vidrada olhando para ela, porque eu tô vendo tudo que ela mexe. Enquanto ela fala, porque ela vai relaxando, ela tá bem sentadinha na maca, tá relaxando enquanto tá contando a história dela, mas enquanto ela conta, eu tô observando todos os movimentos do rosto, do músculo, se ela levanta mais um lado que o outro, das sobrancelhas, se eu vejo já, através do meu olhar um pouco mais clínico, se eu já vejo as diferenças que ela tem. E aí ela vai me contando, eu vou prestando muita atenção, porque ela está entregando a vida dela para mim naquele momento, a história. E aí, através de toda essa captação, de todo esse conhecimento que ela está me passando, de toda a história dela, eu vou sentir muito mais o que ela está me passando e eu vou ter muito mais segurança em entregar um trabalho que ela vai se sentir realizada e feliz depois ao se olhar no espelho e ver que, através disso tudo, a sobrancelha ficou do jeito que ela gostaria, porque eu consegui captar toda a mensagem dela. Então, para fazer um mapeamento de sobrancelhas, eu utilizo o meu paquímetro, tá? Essa reguinha maravilhosa, que ela me acompanha há muito tempo, e utilizo um lápis dermatográfico com a ponta bem achatadinha, afiadinha, para fazer um risquinho na pele, e utilizo também uma linha, que nessa linha eu sujo ela todinha com um lápis. Eu passo o lápis nela, para ela ficar sujinha de lápis, para poder marcar a sobrancelha e criar já as linhas, e depois eu só reforço a cor da linha. Então, depois que eu preparei todo o ambiente, depois que eu preparei toda a paciente, a cliente, entendi a situação dela, e com ela sentada, as pessoas gostam muito de chegar na maca e já deitar. Então, eu sempre tive esse cuidado para que no início do atendimento ela fique sentadinha, porque sentada eu consigo olhar para ela de frente, enxergar ela de frente. Enquanto ela está falando, se movimentando, eu consigo perceber todo o movimento dela, que isso é um grande diferencial. Se antes, bem no primeiro dia assim, de atendimento, que eu não tinha essa percepção, o trabalho ficava diferente. A cliente achava lindo, mas hoje, tendo essa percepção, atendendo de frente a frente, conversando, eu tenho um resultado muito mais positivo. Então, agora, neste momento, eu vou convidar a minha supermodelo, a Elisa. Oi, Elisa. Tudo bem? A Elisa tá de máscara, tá, gente? Só que eu vou ficar sem, senão vocês não vão entender o que eu vou estar falando. Para eu mostrar e fazer uma demonstração para vocês de um mapeamento perfeito, para vocês não errarem. Não errar no começo. É muito comum o começo da sobrancelha, esse comecinho aqui, ó, estar com diferenças. E é muito comum a nossa sobrancelha natural ser diferente uma da outra. Então, alinhar esse começo é bem importante, porque a partir dessa medida eu consigo outras para fazer a harmonia do olhar e deixar o olhar bem harmônico. Eu vou sair daqui, da onde eu estou sentada, para que a Elisa sente-se aqui, tá bom? Então, só um minutinho, a gente se acomodar. Essa é a Elisa. E a Elisa, gente, a Elisa, ela já tem microblading nas sobrancelhas, tá? A gente fez a microblading, o Real Lines na Elisa, eu fiz nela faz mais de um ano, vai completar quase aí 2 anos. Então, a sobrancelha dela ainda tá linda, a gente ainda não retocou, não fez o retoque que a gente faz normalmente 1 ano, mas em breve vou fazer o retoque dela, mas percebam o rostinho dela, que é um rostinho delicado, ela tem feições, traços delicados, né? Então aqui ela tá com uma micro cheia de fiozinhos, linda a micro dela. Então assim, como eu cheguei no resultado desse? Conversando com a Elisa, perguntando tudo o que ela sentia para eu poder fazer um trabalho perfeito e entregar algo que fosse agradável para ela e ela se sentisse linda, com a autoestima elevada e eu entregasse o resultado que ela gostaria de ter. Mas para chegar nesse momento, para isso acontecer, a gente conversou muito. No dia a dia, por a gente trabalhar juntas também, eu já captava um pouco da essência dela para fazer algo que combinasse com o estilo dela. Então, quando eu falo em marcação, quando eu falo no projeto ideal, no modelo, por que eu fico de frente para a Elisa quando eu vou fazer a marcação? E eu fico olhando, eu olho, porque eu quero entender tudo o que acontece no rosto dela quando ela está falando, quando ela está entregando toda a história dela relacionada com a sobrancelha, ela tá me contando uma história, eu estou observando. Essa observação é muito importante. A gente precisa enxergar o rosto da paciente. E aí eu te pergunto,
como é que tu vai enxergar o rosto e criar medidas de desenho do mapeamento na sobrancelha se ela está usando máscara? Porque em época de pandemia, todo mundo usa máscara. Eu não deixo minha cliente ficar sem máscara dentro do meu consultório. Ela fica de máscara o tempo inteiro do atendimento. Então, como é que eu vou pegar uma linha do nariz que passa por aqui para achar o ponto final? Como é que eu vou pegar a linha do nariz para passar aqui para achar o comecinho da sobrancelha se ela está de máscara? Ela está tapando praticamente todo o rosto dela, eu só vejo o olho e sobrancelha. Então, para você que está tendo dificuldade aí em resolver o seu caso de sobrancelha e quer se sentir mais segura, mais confiante, eu vou te dar uma dica, que essa dica, assim, ó, é para a vida. Vou te dar 2 dicas, que a primeira eu já dei, que é conversar. Coloca ela sentada na tua frente, conversa, olha para ela, que seja o olho e sobrancelha, mas veja o que ela está te falando e veja o movimento dela facial. Músculo, isso é importante, tu observar a musculatura enquanto ela fala. Outro ponto importante, a medida inicial, eu vou dar esse ponto que é importantíssimo. Você não pode, anota, pega um caderninho, já anota aí, que isso, depois me conta se quando você fez isso, ajudou no seu trabalho, melhorou a sua entrega e os resultados ficaram melhores. Me conta depois, porque eu quero saber se ajudou você, porque isso para mim é essencial. É o meu começo de todo o meu projeto, de toda a marcação. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui no Instagram. Então aqui tá a Elisa, dá um oizinho no Instagram de frente, ó, com microblading de Tyler Collie. Então agora aqui para a galera do Facebook e do YouTube. Então assim, esse inicinho do projeto, quando eu estou construindo, eu vou pegar o meu paquímetro. Eu nunca saio de cara já com uma medida pronta. Isso é uma dica valiosa, tá? A gente não tem uma medida pronta porque cada pessoa ela tem uma medida individual. Então, eu não posso pegar aqui 2 centímetros, colocar aqui no início e criar uma marcação. Para uma pessoa pode ficar boa, para outra pessoa pode não ficar. Então, assim, a gente tem que construir algo muito individualizado. Então, para construir algo individualizado, a primeira medida, anota aí, a primeira medida a ser feita é entre os olhos. Então, eu vou pegar o pontinho desse olho aqui até o outro olho. E a partir daqui criar o ponto inicial do projeto. Então, eu vou ver aqui agora. Fecha o olho um pouquinho, Elisa. Ó, tá muito separado. Vou diminuir um pouquinho, porque é esse ponto aqui que é o ponto de partida para eu criar a minha medida no começo da sobrancelha dela. Isso aqui, gente, faz toda a diferença. Eu não preciso pegar os pontos que vêm do nariz, né? A bordinha lateral do nariz tem que ser o começo da sobrancelha. Isso não funciona. Não funciona muito bem. Não funciona muito bem a gente fazer as medidas em relação ao nariz, porque eu percebo que muitas pessoas não têm o rosto 100% simétrico. O nariz, às vezes, não é 100% retinho. Pode abrir o olho. O rosto não é 100% retinho, o nariz não é retinho, não acompanha perfeitamente todas as linhas do rosto. Como é que eu vou pegar uma medida daqui para chegar aqui? E se é um nariz mais largo? E se é um nariz muito fino? E se o nariz tem curvinha? É muito mais complicado. Então, dessa maneira que eu mostrei para vocês, é muito mais fácil a gente criar uma medida perfeita para que aqui fique alinhado e daqui a gente consiga fazer as outras medidas, tá? E aí, pode fechar o olho agora um pouquinho. Aí eu vou pegar aqui na Elisa o centro, vou pegar através do inicinho do olho dela, vou trazer uma linha para cima. Vou fazer um zoom aqui, rapidamente, ó. Criei essa medida aqui, que ainda é uma medida secundária, não é a primeira ainda que eu vou trabalhar, mas aqui está a medida entre os olhos dela, porque eu pego o lápis dermatográfico e eu risco o meu paquímetro aqui para fazer essa marcação. E aí, a partir dessa medida aqui que eu criei na sobrancelha da Elisa, eu vou ver aonde tem cabelinho na sobrancelha dela. Se ela tiver cabelo que começa muito aqui, eu não vou juntar, eu vou acabar separando. E se é muito separado, eu vou juntar um pouquinho a micro. Mas eu normalmente percebo onde tem cabelinho, pego essa medida do cabelinho, pego aqui medida onde tem cabelinho e levo para o outro lado. Então, isso vai me dar uma exatidão bem maior do que simplesmente eu pegar traços de outras regiões da área do rosto, porque o nosso rosto ele não é 100% reto e simétrico, e ela, além disso, está usando máscara. Obrigada, Elisa, pela participação. Então, a Elisa hoje nos ajudou com isso, tá?
dei essa dica para vocês compreenderem de uma maneira mais fácil como iniciar a marcação de vocês. Muito obrigada. E dessa forma, vocês perceberão na prática, e para quem estiver estudando no momento, estiver adquirindo esse conhecimento de universo de microblading, e ainda não começou a colocar em prática, já pega essa dica e anota, e assim que você começar, coloca em prática esse ponto que eu falei para vocês, a medida entre os olhos. Eu quero que você entenda e compreenda que é uma maneira que eu encontrei de ter resultados positivos e que vai fazer diferença no resultado final do seu trabalho. E a partir desses pontos eu crio os outros pontos da minha sobrancelha para criar o projeto. Depois ela aprova e assim eu toco ficha na Microblading Real Lines. Tudo que eu sei, tudo que eu passei e tudo o que eu acho que é importante para você aprender e para você se sentir mais confiante e capaz, porque eu quero empoderar pessoas, eu quero tornar pessoas mais capazes de realizar projeto, de realizar sobrancelha, e que essa pessoa tenha felicidade na sua vida profissional e na sua vida financeira, que faça diferença na vida pessoal dessa pessoa. Eu quero que você aprenda, que você conheça e que você cresça, que você se sinta empoderada, porque no meu início de microblading, eu conquistei algo muito grande na minha vida, que foi a minha independência financeira. Já no primeiro mês de microblading, eu já tive um resultado extremamente positivo, porque eu cheguei no meu 6,30 no primeiro mês, e eu quero que você chegue também no seu 6,30 no primeiro mês de trabalho com microblading Real Lines. Sonhei com esse projeto, coloquei em prática, e esse virou um propósito de vida, e eu quero que você seja empoderada, que você seja feliz, que você seja abençoada, e que você se sinta capaz de se tornar uma profissional reconhecida e admirada. Compartilhe esse conteúdo, compartilhe todas as minhas lives. Eu estou dividindo tudo do meu universo da microblading para que nós possamos criar juntos um universo totalmente empoderado, um universo totalmente realizador, para que você se sinta capaz. Vamos criar esse projeto juntos. Mua!